Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar com você mais uma vez nessa manhã para juntos estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesses últimos domingos, nós temos falado sobre a corrida da fé. E continuando nessa temática, eu quero meditar com vocês nessa manhã na seguinte pergunta: num cenário caótico, o que devemos fazer? O que a igreja deve fazer diante de tudo que tem vivido nesses dias? É isso então que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Relembrando um pouco do nosso último encontro, nós estávamos falando sobre a questão do credo e da confissão. Vimos uma definição de credo e uma definição de confissão. Vimos que um credo ou uma regra de fé é uma afirmação concisa daquilo que alguém crê, a fim de ser um cristão. Ou seja, a pessoa tem convicção e ela consegue expressar qual é a base da sua fé. Uma confissão não difere muito de um credo. Ela vai diferir do credo na questão da forma. Ela é muito mais elaborada, ela contém mais detalhes. A diferença então de um credo é que o credo é algo mais conciso, mais enxuto, e a confissão é algo mais elaborado acerca da fé. Nós vimos também que a nossa fé é uma fé histórica e vimos a importância disso, né? Vimos que os credos são extremamente importantes para nós cristãos que vivemos no terceiro milênio, né? Vimos também que os credos e as confissões vão nos dar condições de nos fazer reportar as origens do desenvolvimento histórico da nossa fé. Não tem como nós exercitarmos a nossa fé nos dias de hoje sem lembrarmos da história, sem lembrar de tudo aquilo que Deus fez durante a história. O nosso Deus, é o Deus que decidiu se revelar ao longo da história. Nós vimos também a origem eclesiástica dos credos e das confissões, né? Há uma origem. Vimos que elas tiveram sua origem nos primeiros séculos da igreja cristã, né? Especialmente quando começaram a haver ali desentendimentos, controvérsias, nos séculos 4 e 5, né? E nós vamos ver que a questão da das confissões de fé, elas vão ser bem mais elaboradas e aparecerem de forma latente a partir da época da Reforma. Mas isso é um papo que nós vamos ter mais para frente. A origem escriturística dos credos. Quando os credos começaram a ser escritos. E aí nós vimos que o cristianismo é a única grande religião cristã que vem esboçar a sua fé na forma de credos. E aí nós vimos que os credos não necessariamente precisam ser escritos, porque quando o cristianismo começa, a expressão de fé, o conhecimento da fé, a aquilo que os irmãos experimentaram acerca da fé, tudo aquilo que eles entenderam, receberam do Senhor, eles estiveram expressando isso aos irmãos de forma oral. Geralmente, o credo, aquilo que as pessoas criam de forma sintetizada, era geralmente professada quando um irmão ou uma irmã estava sendo ali batizado. Os
credos, então, eles eram professados muito antes de eh, eles serem colocados de forma escrita, né, como nós já falamos no último encontro. No dia de hoje, eu quero então firmar um marco para nós. Antes de prosseguir, uma análise é necessário nós fazermos. E aí a análise é: o momento evangélico que nós temos vivido, será que de fato ele está de acordo com a Bíblia? Será que de fato o momento que estamos vivendo estão de acordo com as Escrituras? E aí, falar em evangelicalismo no Brasil é um desafio muito grande, é algo que requer um esforço enorme, porque é um desafio à ética, pois às vezes vão nos faltar palavras adequadas para descrever a situação decadente do evangelicalismo brasileiro. Muitos podem olhar e imaginar que está tudo bem, mas de fato não está. E aí, as palavras que estão contidas em Efésios 4, 29, desafiam então cada cristão, cada seguidor de Jesus a uma responsabilidade muito grande. Olha o que diz Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Será que o autor está dizendo aqui que palavra torpe seria só para os nossos dias palavrão? Precisamos pensar. Analisando o cenário caótico, E.M. Bounds, no seu livro O Poder através da Oração, ele diz a seguinte citação: homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Olha que frase, expressão com peso enorme para nós nos dias de hoje. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Se há um cenário caótico, é porque há falência nos púlpitos. E aí, eu queria começar a pensar com você sobre o declínio da pregação e a decadência da igreja. E aí, nós precisamos retornar a 1548, explicitamente na Catedral de St. Paul, no coração de Londres. E aí, um dos mais notáveis reformadores ingleses pregou uma poderosa mensagem que ecoa através dos séculos. Essa mensagem teve como título O Sermão do Arado, que foi pregado por Hugh Lutimer. E esse sermão é uma trombeta do céu que ressoa sobre a igreja e exorta então os pregadores. Um dos trechos do sermão: quem dera nossos prelados fossem tão diligentes para semear os grãos de trigo da sã doutrina, quanto Satanás o é para semear as ervas daninhas e o joio. Onde o diabo está em residência e está com o seu arado em andamento, ali, fora os livros e vivam as velas. Fora as Bíblias e vivam os rosários. Fora a luz do Evangelho e viva a luz das velas. Até mesmo ao meio-dia. Vivam as tradições e as leis dos homens. Abaixo as tradições de Deus e a sua
Santíssima Palavra. Olha que profundidade e contemporaneidade tem esse trecho do Sermão do Arado. A dura crítica que esse nosso irmão faz, ela é verdadeira, ela é consistente e terrivelmente atual. E aí, é impressionante considerar aquilo que a igreja vivia em meados do século XVI, é muito similar àquilo que a igreja no Brasil vive hoje em pleno século XXI. Há uma realidade muito grande, há muita similaridade entre aquilo que eles viviam no século XVI e aquilo que eles vivem, aquilo melhor dizendo que nós vivemos hoje, em pleno século XXI. A situação das igrejas, ou melhor, nas igrejas atuais, salvo as honrosas e raras exceções, eu quero desde já dizer que há exceções, porque Deus sempre preserva o remanescente fiel, aquele que permanece firme ao seu propósito, aquele que continua obedecendo a sua palavra. Mas, infelizmente para nós, isso é uma quantidade pequena de pessoas, de homens, de igrejas que estão, infelizmente, seguindo de fato aquilo que a Bíblia nos chama a ser e a fazer. Diante disso, nós vemos que há uma extrema pobreza e uma mediocridade nos púlpitos. Dominicalmente são oferecidos sermões mortos, pregações vazias, discursos inócuos, preleções insossas. Lembra-se do que J.M. Balmes disse lá no início? Homens mortos. A igreja tem sido, então, submetida a uma dieta terrível. Aquilo que comemos vai dizer, de fato, quem nós somos. A igreja tem se alimentado de uma sopa rala que não nutre a fé. E existe, nesses dias, um contingente expressivo de pessoas sem maturidade e estatura espiritual. Alimento ralo produz crentes imaturos e crentes sem sabedoria, sem estatura espiritual. E aí nós vamos ver, infelizmente, as igrejas cheias de pessoas vazias. Há muita gente sofrendo, então, o processo de infantilização por falta de pregação da palavra. E aí, nós precisamos fazer uma leitura cuidadosa da história da igreja. Isso vai nos mostrar que existe uma estreita relação entre a pregação da palavra e a vida da igreja. Há uma relação íntima, estreita. Todas as vezes que a pregação do evangelho floresce, seu impacto então se torna evidente na vitalidade da igreja e na subsequente transformação da cultura. Quanto mais a igreja se interessa pela pregação genuína da palavra, pelo estudo diligente da palavra, por se alimentar da palavra, ela vai tendo a sua vitalidade sendo restaurada. Ou seja, a igreja vai tendo forças para poder crescer, e não somente crescer, mas crescer de forma saudável, se desenvolver a ponto de transformar aquilo que está ao redor dela. E aí, precisamos pensar, se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja,
que essa pessoa então observaria? Ela observaria o seguinte: que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente, intrinsecamente ligadas. Aonde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade, ou seja, por mais que se tenham números em muitos lugares, esses números não conseguem produzir vida a ponto de gerar transformação. Ou seja, é um tempo de improdutividade. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses que não podem ser separados. Juntos eles permanecem de pé ou caem. Não dá para separar reino de Deus e uma pregação fiel das Escrituras. E aí, a igreja brasileira, ela sofre por causa do declínio da pregação. A falência dos púlpitos é uma tragédia para o povo de Deus. Existem muitos palradores, mas poucos pregadores. Muitos são aqueles que falam, mas poucos são aqueles que de fato pregam, expõem, apresentam as Escrituras. Há então uma enorme carência de homens que preguem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí, via de regra, o que se tem visto de norte a sul do país são homens superficiais que oferecem um tipo de alimento incapaz de nutrir a fé. E aí, boa parte dos cristãos não fazem a mínima ideia, não sabe o que significa o Evangelho. Muitos não conhecem as verdades elementares da fé cristã. As implicações desta triste realidade são, então, avassaladoras. As implicações desta triste realidade destroem a igreja. E aí, o cenário da igreja evangélica brasileira, o cenário evangélico brasileiro, é constituído por igrejas. Deixa eu voltar aqui que eu apertei sem querer. É constituído por igrejas teologicamente confusas, moralmente frouxas, socialmente inoperantes e espiritualmente decadentes. Olha que triste realidade. Nós olhamos para o cenário evangélico e nós podemos ver que muitas igrejas são teologicamente confusas. Elas não sabem, de fato, naquilo que creem. São moralmente frouxas por não conhecerem a palavra, cedem a tantas situações que nos sobrevêm nesses dias. Por não conhecer a palavra e aquilo que Deus requer do seu povo, eles não conseguem ser, elas, melhor dizendo, não conseguem ser atuantes na forma social, ou seja, se apresentando àqueles que estão ao nosso redor e, acima de tudo, estão espiritualmente decadentes. E aí, quero ver algumas características com vocês. Os resultados do fracasso da pregação na vida da igreja. O primeiro fracasso, empobrecimento do culto cristão. Na estrutura do culto cristão, a exposição bíblica é o principal ato de adoração. Culto público de adoração sem pregação do evangelho não é apenas pobre, mas é falso. O que vemos hoje é a marginalização do púlpito.
Mas aí, uma pergunta vocês podem me fazer, mas pastor, a palavra não está sendo pregada? Mas a questão é, será que está sendo pregada? E aí é o que nós precisamos fazer, o exercício de análise. Será que está sendo pregada com fidelidade? Ou será que estão sendo incluído tantas outras coisas no meio da palavra? E aí, há uma percepção de que o púlpito é apenas um móvel decorativo no santuário e que alguém tem que usá-lo para alguma coisa. Imagine um móvel que você tem na sua casa que você usa para determinada situação. É triste e lamentável, então, constatar a pobreza dos cultos. A falta, então, de pregação bíblica e a quantidade de cânticos. Nossa, irmãos, e aqui a gente precisa pensar muito, refletir muito, analisar muito aquilo que a gente canta, que muitos dos nossos cânticos são medíocres na sua musicalidade e heréticos no seu conteúdo, porque o seu conteúdo é um escândalo. Nós também precisamos pensar o seguinte: quando a pregação não ocupa o centro no culto cristão e a palavra perde a verdadeira, a devida primazia na vida da igreja, olha o que vai prevalecer. Prevalece o subjetivismo, o antropocentrismo, o sensacionalismo, o paganismo e todo tipo de excentricidade. Tais coisas, por sua natureza, não glorificam a Deus e não edificam a igreja de Jesus Cristo. Tudo isso nós vamos ver hoje. Palavras que são pregadas que não têm um objetivo de mostrar ao homem quem ele de fato é e que ele precisa se arrepender diante de Deus. Não mostram que Deus é o centro de tudo. Muitas pregações estão centradas no homem, estão cheias de conceitos pagãos, e aí a gente precisa pensar. O segundo ponto, o desfibrilamento moral da igreja. Se a pregação é o principal meio de graça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, e aí, se a pregação é o principal meio de graça, através do qual a igreja é santificada pela ação do Espírito Santo, onde não há pregação do evangelho, a corrupção do coração é potencializada, se manifesta então com maior força. E aí existem contundentes evidências da falta de integridade moral por parte de muitas pessoas que se confessam ser cristãs. Valores e práticas incompatíveis com a palavra de Deus se tornaram algo comum no meio do arraial evangélico. Pastores que se casaram 2, 3, mais vezes. Crentes que compram e não pagam, crentes que adulteram, crentes que mentem, crentes que roubam. Crentes que vivem no jeitinho brasileiro, pastores que corrompem o povo, que usurpam o povo, tudo isso é devido à falência do púlpito, quando se tira a centralidade da palavra, quando não se aplica mais a palavra no coração. E aí, se o profeta Osés pregasse para essa geração de cristãos do Brasil, a sua mensagem seria: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ainda pensando no segundo ponto, a exortação do Cristo ressurreto à igreja em Sardes é bem adequada à igreja brasileira. Não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Uma das razões pelas quais a igreja padece
de fraqueza moral é porque há uma tendência dos púlpitos modernos a propagar uma mensagem que informa, mas não transforma. Uma mensagem que diverte, mas não converte. Infelizmente, a gente ouve muito isso nos dias de hoje. Uma tendência de propagar mensagens que trazem simplesmente informação, mas que não transforma ninguém. Que diverte o povo, mas não traz o povo a uma reflexão. E essa reflexão, unida pelo Espírito Santo, gere conversão, transformação de vida. Terceiro ponto, a confusão doutrinária no seio da igreja. João Calvino, um grande teólogo e experiente pastor, afirmou certa vez o seguinte: a ignorância é a mãe de todas as heresias. Onde a verdade é negligenciada, floresce o erro. Muitos pastores têm negado, têm negligenciado a verdade que contém na palavra de Deus, que está na palavra de Deus, melhor dizendo, a verdade que é a palavra de Deus. Negligencia o ensino bíblico, floresce o erro. E aí o Brasil é conhecido por sua cultura mística, de profundas raízes no paganismo. E aí o Brasil é um terreno fértil para a proliferação de ensinos errados. As matizes, quer seja pagelança indígena, ídolos do catolicismo romano, rituais afro-americanos, kardecismo anglo-saxão ou as seitas evangélicas, conspiram, tudo isso conspira contra o genuíno evangelho. E aí rola no meio das nossas igrejas, ou melhor, no meio de muitas igrejas, que você tem que dar para você receber, que o sacrifício de Jesus só não basta, e você precisa do sal, você precisa do óleo ungido, você precisa da rosa abençoada, você precisa da toalha que o apóstolo seca o rosto, você precisa do tijolinho, você precisa de N situações, ou seja, situações que são embutidas no meio do arraial evangélico. E aí, nesse cenário de múltiplas divindades, de tantos cultos, de cultos variados e tantos credos, vamos ver um enfraquecimento do ensino da palavra. A negligência à pregação torna a igreja, então, vulnerável e cria um ambiente propício para o sincretismo, ou seja, pode tudo. Não seria essa a triste realidade da igreja evangélica no Brasil? Essa é, infelizmente, a triste realidade que nós vivemos. A palavra de Deus só não basta. Nós precisamos ouvir fulano, beltrano, ciclano. A oração de fulano é forte, a oração de ciclano é forte. E aí? É só olhar para tudo aquilo que temos vivido. E quando eu vejo o tempo que nós temos passado, esse tempo que nós temos vivido, em que Deus para tudo, é o tempo que nós vamos ver de fato quem é realmente quem diz ser. Por isso que nós precisamos correr a corrida da fé. Por isso nós precisamos batalhar pela fé. Quarto ponto, tudo isso gera uma decadência espiritual. Um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. E aí, Spurgeon, príncipe dos pregadores, vai dizer o seguinte, e ele estava certo ao afirmar: o mais maligno servo de Satanás que conheço
é o ministro infiel do Evangelho, ou seja, aquele que Deus permite transmitir a sua palavra, e ele não transmite a sua palavra com fidelidade, com integridade. Se a igreja hoje vive uma miséria espiritual, tudo isso é por causa, primeiramente, do fracasso da pregação. Sempre que uma igreja é transformada em teatro da fé, e aí nós vemos alguns, né? O púlpito em vitrine de vaidades, o culto em serviços de entretenimento e o pastor em animador de auditório, a decadência espiritual é inevitável. À luz das Escrituras, ao olhar para as Escrituras, a falta de santidade, devoção, misericórdia, sabedoria, compaixão, fervor, piedade, vida e amor são evidências do declínio espiritual. Uma triste realidade. E aí, diante de tudo que a gente já viu até agora, nós vamos ver que há então mais situações. E aí, nós vemos que a igreja tem dado esses sinais de fraqueza espiritual. Olha o que João Crisóstomo disse. Quando você vir uma árvore cujas folhas estejam secas e murchas, algo de errado está acontecendo. Com o quê? Com as suas raízes. Quando você vir um povo indisciplinado, sem dúvida, os seus sacerdotes não são santos. Ou seja, aqueles que estão à frente, aqueles que o lideram, não são santos. A igreja que tolera um pastor negligente no ministério da pregação comete suicídio. Uma igreja que tolera seus líderes, e aí eu vejo a igreja como um colegiado de presbíteros, onde homens instruídos pela palavra, homens sérios, são instrumentos na mão de Deus para transmitir essa palavra. Quando nós que somos líderes, somos negligentes no ministério da pregação, nós estamos cometendo suicídio. Quando eu falo nós, a igreja como um todo. A igreja não pode tolerar isso. A igreja precisa exigir do pastor e dos seus líderes um alimento sólido, um alimento que venha trazer sustância, que venha dar forças, que venha renovar a sua fé. E esse alimento só é possível pela ministração genuína da palavra, pela exposição viva das Escrituras. E aí nós vamos ver alguns fatores que contribuem para o declínio da pregação. E aí nós vamos ver que esse declínio não foi súbito, não foi uma vez só, mas foi de forma gradual. Um estudo criterioso apontará as razões pelas quais a glória da pregação ter sido apagada. E aí, um renomado estudioso, Albert Mohler, aponta alguns elementos significativos, dentre os quais eu quero destacar 3 com vocês. O primeiro, a pregação contemporânea sofre de perda de confiança no poder da palavra de Deus. Muitos pregadores não creem mais na autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Se eles não creem, como aqueles que os ouvem vão crer? E aí é impressionante constatar a quantidade de pastores que deviam nutrir a fé da igreja a partir da pregação da palavra, não o fazem porque não confiam que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Se um homem nega a inspiração, a autoridade e a suficiência das Escrituras, ele não está, então, qualificado para pregar.
Segundo ponto, a pregação contemporânea sofre de obsessão por tecnologia. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos usar todos os recursos que nós temos para proclamar a palavra de Deus. Não é isso. A questão é que nós vivemos uma sociedade de forte apelo audiovisual. O emprego, então, de novas tecnologias não deve ser descartado, melhor dizendo, como eu já disse, mas nós devemos avaliar de forma criteriosa. O risco não é usar os recursos, mas se tornar escravo deles. Um pastor não pode, então, um líder, aquele que está com a responsabilidade de trazer a palavra, gastar mais tempo preparando slides do que estudando para o sermão de domingo, do que orando a Deus e pedindo a Deus iluminação, entendimento, discernimento acerca daquilo que deverá pregar. E aí, Deus decidiu ser ouvido e não visto. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Terceiro ponto. A pregação contemporânea sofre de focalização em necessidades sentidas. A principal necessidade do ser humano é a paz com Deus por meio de Cristo. Essa é a real necessidade do homem. É ele ter paz com Deus mediante a obra redentora de Cristo. E aí, desconsiderar esta verdade torna o púlpito um centro de aconselhamento para tratar realização profissional, saúde financeira, relacionamentos interpessoais. Nós vemos hoje uma psicologização do púlpito. Infelizmente, é uma triste realidade no meio do cenário evangélico brasileiro. Enquanto os pregadores gastam tempo falando sobre os 7 passos para melhorar o casamento, muitos casais nada sabem sobre o que significa o texto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela se entregou. Mas nós sabemos os passos para melhorar um casamento. Sem ordem. E aqui eu fiz questão de colocar uma bandeira do nosso país que diz ordem e progresso. Tem como lema ordem e progresso. Sem ordem, o avivamento não vem. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, nos diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porque a palavra de Deus é. E se a palavra de Deus é, basta para nós. Nós não precisamos de mais nenhum recurso para acrescentar a palavra. E aí, parece repetitivo o que eu vou dizer, mas não é. Os púlpitos brasileiros encontram-se em petição de miséria. Lamentavelmente, do Oiapoque ao Chuí, o que mais vemos são pregadores despreparados, assumindo os púlpitos de suas igrejas. Na verdade, eu ouso afirmar que encontrar um bom pregador cuja teologia seja saudável é quase uma missão hercúlea, uma missão impossível. O que mais ouvimos são pregações vazias, superficiais, materialistas,
humanistas e triunfalistas. Isso tudo de gente que contraria totalmente o ensino bíblico. E aí, infelizmente, o que mais se ouve nos púlpitos é: você vai obter a vitória, você é um vencedor, tome posse da bênção, use a palavra para trazer existência às coisas que não existem, e por aí vai, muito mais. É o que nós ouvimos e, infelizmente, o povo gosta disso. O povo gosta de ouvir que vai obter a vitória. O povo gosta de ouvir que é vencedor. O povo gosta de ouvir que deve tomar posse da vitória. E aí nós vemos isso em ensinos através da pregação da palavra, nos ensinos de escola dominical, quando há escola dominical. Nós vemos isso intrinsecamente embutido nos nossos louvores, louvores centrados no homem. Uma triste realidade. E aí, toda essa parafernália vem de filosofias, religiões orientais, religiões que vão sendo embutidas, inseridas no meio do cristianismo, carregadas também de aspectos inerentes ao gnosticismo, que era uma heresia grega que exalta o conhecimento para a libertação do homem, ou seja, o homem precisa de conhecimento para ele se se libertar. E aí, se não bastasse isso, os nossos púlpitos estão cheios de falsos profetas que ensinam valores de uma teologia liberal, pregando de forma vergonhosa. Esses homens não têm vergonha. E aí dizem que o diabo não existe, que a criação é um mito, que Jesus não fez milagres, que o Mar Vermelho não se abriu diante da ordem de Moisés e muito mais. Tem condições de ser pior? Tem. Eis que surge então no cenário brasileiro teólogos do teísmo aberto, cujos seus ensinos descaradamente, de forma descarada, afrontam as verdades bíblicas. Porque para tais indivíduos, o Senhor é um Deus que abriu mão da sua soberania em prol do amor. E no final, o que vai sobrar apenas é o amor. Sim, o nosso Deus é um Deus que ama. O nosso Deus é um Deus que tanto amou que entregou o seu Filho, a ponto de morrer numa cruz, de derramar o seu sangue para pagar os seus e os meus pecados. E aí, João 3,16 vai dizer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas a gente precisa lembrar que o nosso Deus também é um Deus de justiça, é um Deus justo e que um dia vai separar o joio do trigo. Mas muitos pecadores pregam apenas o amor. Para essa gente translocada, o Deus da história se transformou em um tipo de divindade emo, que chora pelo sofrimento do homem, sem contudo poder intervir nos dramas e dilemas da humanidade. Muitos fazem a caricatura de Deus como um ser indefeso que não pode interagir, que não pode agir. Não, Deus é soberano e Ele pode agir no momento que Ele quiser. Nós precisamos trazer a memória, trazer novamente para dentro das nossas igrejas, da nossa igreja em especial, um ensino bíblico, um ensino que seja capaz de produzir alimento sólido, fortalecer o povo, para que as nossas crianças, para que os nossos adolescentes, os nossos jovens
para que cada um de nós tenha força, alimento sólido para lidar com as dificuldades que nós enfrentamos lá fora no mundo. E aí, o fato das Escrituras deixarem de ocupar o centro dos púlpitos, ou melhor, dos nossos cultos, contribui para a multiplicação de heresias e distorções teológicas. E aí, a banqueta tomou o lugar da exposição da palavra de Deus. A música ocupou o lugar que deveria ser destinado ao ensino bíblico. E aí, infelizmente, surge um novo tipo de evangelho, cujo foco principal é a satisfação do homem. Em satisfazer a vontade do homem. E aí, nós vamos ver que, infelizmente, muitos pregadores abandonaram a exposição das Escrituras e adotaram as técnicas de autoajuda. E aí, olhando por essa perspectiva, nós vamos ver inúmeras pregações cujo foco final é a satisfação humana. E aí você já percebeu que boa parte dos pastores tem dado forte ênfase em técnicas de psicologia e psicanálise em suas homilhas, em suas pregações? Pois é. A impressão que tenho é que alguns pregadores se tornaram psicólogos, mestres de autoajuda, afagadores do ego. Nós não precisamos de autoajuda. O que o povo de Deus e o que o povo, a humanidade em pecado precisa é da ajuda do alto. Ela não precisa de autoajuda, mas precisa da ajuda do alto. E a ajuda do alto só vem mediante a pregação fiel, o ensino fiel, a proclamação fiel das Escrituras. E aí, diante de tudo que eu falei, eu quero enumerar algumas razões porque não acredito em pregadores e pregações de autoajuda. A primeira, pregadores de autoajuda pregam aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. O que mais nós vemos nos nossos púlpitos hoje em dia são pregadores que pregam aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. Pregadores, em suas pregações de autoajuda, tiram Cristo do foco. O foco central de mensagens desse tipo é a satisfação humana. Ou seja, você precisa se realizar, você precisa se satisfazer, você precisa crescer. Nós vemos também o terceiro ponto, que pregações de autoajuda são desprovidas de arrependimento, quebrantamento e centralidade das Escrituras. Muito se fala, mas há pouco arrependimento. Muito se fala, mas há pouco quebrantamento. Leiam-se o texto, abandona o texto e fala-se aquilo que quer falar. Não há centralidade nas Escrituras. Quarto ponto, pregações de autoajuda não focam na glória de Deus. Para os pregadores do bem-estar, o que importa é a busca pela plenitude de vida. Ainda que com isso Deus tenha que ser transformado em um menino de recado. Busca plena pela vida. E aí fazem de menino de Deus apenas um menino de recados. Quinto ponto. Pregadores de autoajuda não pregam sobre a volta de Cristo, sobre o justo juiz, nem tampouco sobre o juízo vindouro. Além, é claro, das doutrinas fundamentais da fé cristã. Pregadores de autoajuda são positivistas,
muitas vezes semi-pelagianos e outras tantas animações de auditório. 7. Pregadores de autoajuda não fundamentam suas mensagens nas escrituras, e sim naquilo que Freud e outros gurus da psicologia e psicanálise acreditavam ser bom para o homem. 8. Pregadores de autoajuda relativizam as escrituras em detrimento de suas percepções ideológicas. Aquilo que ele vê, aquilo que ele acredita, a sua ideologia, a sua forma de pensar, a sua maneira de agir, está acima das escrituras. E aí, eles relativizam as escrituras. 9. Pregações de autoajuda não pregam tota escritura, ou seja, toda a escritura, e sim somente aquilo que consideram ser conveniente. Nós vemos em muitas igrejas pregar apenas aquilo que lhe é conveniente. 10. Pregações de autoajuda contribuem com uma visão distorcida do eterno, fazendo de Deus um ser apequenado, cujo propósito de existência é satisfazer os caprichos humanos. Pregações de autoajuda traz para nós uma percepção de que Deus é pequeno e que Ele existe única e exclusivamente para satisfazer a sua vontade. E aí, há uma tristeza no coração em ver que homens de Deus têm abandonado a suficiência das Escrituras em detrimento de ensinamentos humanistas. Ora, sem a menor sombra de dúvida, a Bíblia é fonte inesgotável, incomparável, insubstituível, indispensável, inequívoca, indiscutível de sabedoria. Olha o que o Salmo 19, verso 7 nos diz, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É fiel e dá sabedoria aos simples. São retos os seus ensinos e alegram o coração. É puro e ilumina os olhos. É límpido e permanece para sempre. São verdadeiros e todos igualmente justos. São, para o salmista, mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, pela palavra, pelos ensinos da palavra de Deus, é que Deus admoesta os seus servos a guardar os mandamentos e esperar uma grande recompensa. Esse é o remédio. As escrituras sagradas contêm o remédio para a psique. A santa palavra de Deus é o nosso maior e melhor manual de aconselhamento. E aí, como nós já dissemos, o salmista disse aquilo que a palavra de Deus é. Por meio dela, por meio da palavra de Deus, o povo de Deus é advertido, protegido do erro e de angústias, e em guardar os mandamentos que estão contidos na palavra de Deus, há uma grande recompensa para o seu povo. A Bíblia Sagrada, então, é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias, como também a norma para todas as decisões de fé e vida. Ela é indispensável. É indispensável que entendamos que a autoridade da Escritura é superior à autoridade da Igreja, que a autoridade das Escrituras é superior à tradição, que a autoridade das Escrituras ela está acima das experiências místicas
que o povo de Deus, que os crentes vão adquirindo na sua caminhada. Como discípulos de Jesus, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em tempos difíceis como o nosso, precisamos regressar à palavra de Deus, fazendo dela nossa única regra de fé e prática. Não somente de fé e prática, mas também de comportamento. Somente assim nós vamos conseguir corrigir as distorções evangélicas que nos têm feito robôs. E muitas dessas estão dentro da nossa igreja de forma sutil. E aí, João Calvino costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia e de que ela é o escudo que nos protege do erro. Falei isso agora há pouco. Um cenário caótico. O que nós devemos fazer? Foi a pergunta no início desse nosso pensamento. Diante de um cenário difícil, de um cenário caótico, o que a Igreja de Deus precisa fazer? A Igreja de Deus precisa buscar uma reforma. E aí nós vamos ver várias ferramentas que Deus usa para que imagine que a Bíblia, ela é uma caixa. Dentro dela você tem toda a ferramenta necessária para corrigir aquilo que o homem precisa. Você, eu, nós precisamos ser a cada dia reformados pela palavra de Deus, ajustados, trabalhados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera no nosso coração uma fé viva, uma fé que seja capaz de suportar as dificuldades que encontramos no dia a dia. Quero então te encorajar a vir comigo. Não seja um crente que aceita tudo que vê. Não seja um crente que coma tudo que te dão. Seja um crente, um cristão, capaz de ouvir uma palavra e discernir que isso está na palavra de Deus e isso não está. Seja um crente capaz de dialogar acerca da sua fé, a ponto de dizer, não é isso que a palavra de Deus diz. Nesse tempo em que estamos usando muito mais o virtual do que já usávamos, muitos nesse tempo têm procurado ouvir muitos e muitos pastores. Ouça, quanto mais ouvir da palavra de Deus, melhor. Mas ouça homens que são fiéis à palavra. Ouça homens que tenham compromisso com a palavra. Porque o povo de Deus é edificado, transformado através da palavra. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero então orar com você nessa manhã. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva e poderosa. Obrigada porque a tua palavra ela revela quem o Senhor é e revela quem nós somos. Deus, no nome de Jesus, quero pedir encarecidamente ao Senhor que o Senhor faça de cada um de nós, da igreja congregacional em Vila Jacuí, um povo, Senhor, um povo zeloso pela tua palavra, um povo que ouve a tua palavra e aplica no coração, um povo, ó Deus, que não relativiza a tua palavra,
um povo que não se contenta em receber qualquer alimento, mas um povo que busca receber um alimento sólido, ó Deus, da tua palavra. Pai, eu te peço, tenha misericórdia da minha vida e da vida dos líderes, ó Deus, da nossa igreja. Faz de nós, Senhor Deus, homens e mulheres que sejam fiéis à tua palavra. Faz de nós, Senhor Deus, homens e mulheres que tenham um compromisso com a tua palavra e não com aquilo que a moda, não aquilo que a tendência diz, mas um compromisso fiel com as suas escrituras. Deus, que nós não venhamos a usar as escrituras para pregar aquilo que queremos pregar, mas que possamos ser fiéis à tua palavra, fiéis, ó Deus, no ensino, ó Deus, da tua palavra, para que o teu povo possa ser edificado, transformado, vivificado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por mais esta manhã. Abençoa os meus irmãos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Que Deus assim te abençoe. Tenha domingo de paz. Fique com Deus.